Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculado à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Milena Freire, professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da mesma universidade. É graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Potiguar, graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Antropologia Urbana pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, com estágio sanduíche no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Atualmente coordena o grupo de pesquisa Comunicação, Gênero e Desigualdades da UFSN-CNPq. É embaixadora do movimento Parents Science e é membro do Comitê de Igualdade de Gênero da UFSM. Mãe de 2 filhos, esteve em licença maternidade em 2008, 2009 e em 2017. Professora Milena, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Para quem nos escuta a qualquer momento. É um prazer estar aqui com vocês para debater sobre esse tema que é tão importante para nós. Não apenas para as mulheres que são mães, não é assim, mas para todo mundo que procura pensar as práticas de ensino e as desigualdades de gênero. Professora Milena, a nossa primeira pergunta dá título ao nosso programa. Então, Milena, o que te move? Uau, boa pergunta. Ai, o que eu posso dizer? O que me move na pesquisa, né, assim, no trabalho e na academia é a percepção de que a nossa sociedade ela é muito plural e formada a partir de muitas disputas, né, de muitos campos de desigualdade. Então, o que me move é a ideia de que a gente pode provocar e transformar aquilo que a gente acredita ser, né, assim, a construção de uma sociedade mais igualitária. Isso é o que me move. Perfeito. Prof. Milena, eu li um pequeno resumo do teu currículo Lattes, mas quem é a Milena que não está no Lattes? Ai, Maria Aparecida, que pergunta boa. A Milena que não está no Lattes, né, assim, é uma pessoa muito inquieta, né, e acho que foi essa inquietude, que é o que eu te falei agora há pouco, do que me move, não é assim, que me levou para a vida acadêmica, sabe, assim, é uma pessoa muito inconformada, não é assim, com aquilo que parece que já está dado para a vida, né? Assim, então, eu sou uma mulher que se tornou mãe, né? Assim, em 2008,
E esse evento na minha vida foi transformador em muitos sentidos. Então, a Milena que não está no Lattes se desdobra, não é assim, em várias outras Milenas, procurando atender demandas que são invisíveis, mas que eu procuro colocá-las no campo da visibilidade, não apenas em razão própria, mas em razão das várias outras mães que eu sei que talvez não tenham a oportunidade que eu tenho, por exemplo, de hoje estar aqui conversando com vocês, de tornar essas questões visíveis, né? Então, a Milena, que não está no Lattes, ela é uma mulher muito perseverante, né? Assim, e muito atenta às questões que acredita que podem ser transformadas. Perfeito. Quando falamos em mercado de trabalho e maternidade, nós precisamos entender o conceito de trabalho. Tu pode clarear um pouco para nós esse conceito? O que é trabalho? Então, Maria, eu acho que essa é uma questão que é muito interessante para nós, porque a gente parte sempre da ideia, né, assim, de como o trabalho é uma palavra muito usual, não é assim, no nosso cotidiano, a gente deixa muitas vezes de conceituar o trabalho e de tentar compreender como que a nossa sociedade, não é assim, o desenvolvimento da sociedade capitalista, não é, terminou por valorizar, não é assim, como trabalho, não é assim, aquilo que contribui para o desenvolvimento, não é assim, dessa, né, assim, desse mercado, né, aquilo que entrega algo que pode vir a ser contabilizado, monetarizado. Então, muitas vezes a gente termina por considerar como trabalho apenas ou tão somente aquilo que entra dentro de uma escala produtiva, né? E eu tenho feito um esforço de trazer para a discussão aquilo que minhas colegas do campo da sociologia já fazem há bastante tempo, não é assim, que é pensar na desigualdade de gênero ou na divisão sexual do trabalho, aquilo que inclui o trabalho reprodutivo, né? E esse trabalho reprodutivo, que precisa ser considerado trabalho, é o trabalho que as mulheres, a maior parte das pessoas são mulheres, assim, que desenvolvem na esfera doméstica, né? Assim, e que são demandas necessárias para a nossa própria sobrevivência enquanto sociedade, né? Sim. Então, todo trabalho que diz respeito ao cuidado, cuidado com a casa, o cuidado com o próximo, um planejamento, não é assim? São atividades fundamentais, mas que muitas vezes não são reconhecidas como trabalho. Então, a gente categorizar e reconhecer dentro de uma dinâmica de conceito, né, colocar uma luz sobre o trabalho reprodutivo, né, eu acho que é algo que é bem importante da gente pensar para poder entender como é que determinadas coisas que a gente naturaliza desde sempre, né, como atividades nossas, não é assim, precisam ser consideradas como trabalho para que a gente possa então discutir sobre essas questões. Perfeito. Professora Milena, houve avanços em relação ao gênero no mercado de trabalho ou houve retrocessos? Como você percebe essa questão? Maria, em termos numéricos, sim, nós temos uma participação feminina crescente, não é? Ao longo das últimas décadas, isso é inegável, né? Embora, e aí tem algo que é bem interessante nós pensarmos, né? Assim, porque quando a gente pensa na participação das mulheres no mercado de trabalho, né, nós temos uma participação que ela é quase que equitativa numericamente no que diz respeito aos homens, né? Então, se as mulheres ocupam cerca de 51% dos postos do mercado de trabalho, ou é o contrário, né? Os homens ocupam 51% e as mulheres 49% dos postos do mercado de trabalho. A gente precisa pensar que postos são esses que são ocupados, quem ocupa que lugares,
né? Então, o fato das mulheres terem avançado significativamente, né, na ocupação desses postos existentes, não nos retira a necessidade de pensar quem é que ocupa, não é assim, aqueles trabalhos que são menos valorizados do ponto de vista financeiro e do ponto de vista subjetivo. Então, a resposta para a sua pergunta, primeiro é sim, nós tivemos avanços, mas, né, a gente precisa conseguir dimensionar que, em média, por exemplo, as mulheres continuam recebendo 79% do salário dos homens, quando ocupam as mesmas atividades. Então, nesse aspecto, nós ainda estamos, eu diria até que estagnadas, porque, assim, essa diferença, ela vem diminuindo muito lentamente ao longo do tempo, né? É coisa de 1 ponto percentual a cada 1 ano, 2, né? Assim, então, se nós formos pensar, a gente precisa. Existem algumas estimativas que dizem que para as mulheres chegarem a uma equivalência, não é assim, no que diz respeito às condições de trabalho dos homens, dependendo da camada que nós estejamos falando, coisa para mais de 100 anos, né? É de 50 a 100 anos, porque a gente pensa que as mulheres vão avançando e os homens também, né? Então, o que eu levo aqui para a nossa discussão é a questão da diferença entre esses dois grupos, que permanece quase que estagnada. Então, o fato de nós estarmos mais presentes no mercado de trabalho precisa que a gente pense por que as mulheres não ocupam os cargos de liderança, por que as mulheres não ocupam as profissões mais prestigiadas, por que elas não têm salários equivalentes, né? Então, na contrapartida, não é? Por que os homens não se dedicam num número de horas equivalente às atividades desse trabalho reprodutivo, né? Então, a gente precisa sempre relativizar ou problematizar um pouco mais, porque isso é até uma coisa que é interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas as mulheres já estão no mercado de trabalho, vocês estão querendo saber o que, estão reclamando do que mais, né? Assim, e no fundo De a gente ainda igualdade, né? né? E a gente precisa exatamente, a gente precisa pensar numa igualdade, não é assim, numa igualdade de condições, né? Não é Eu só acho que estar lá, né? Estar lá impede igualdade. impede igualdade com as mesmas condições, sem ter que responder por uma sobrecarga de trabalho, porque se acumula com as tarefas do trabalho reprodutivo, por exemplo, não é? Então, é toda uma dinâmica que é cultural, não é? E que essa roda só vai girar, não é? Se nós conseguirmos espaços como esse que estamos tendo hoje, não é assim, para fazer essas problematizações, né? Assim, para fazer com que todo mundo que participa desse processo de alguma forma consiga refletir um pouco mais sobre por que essas condições de igualdade não estão colocadas, ou quais são as dificuldades que a gente enfrenta para ter essa condição de igualdade de modo mais significativo. A senhora falando, eu lembrei de uma situação de uma amiga minha que trabalhava em um banco. Ela realizava todo o trabalho. Agora eu não vou saber do cargo, mas era um cargo de chefia. Ela realizava todo o trabalho, mas ela recebia como uma função bem inferior e quem recebia o salário de chefia era um homem e ela fazia o trabalho dele e ela ainda tinha que servir os cafezinhos quando chegavam as pessoas. Então é algo que está assim ao nosso lado, são situações Sim. assim. Sim, sem dúvida, não é assim, a gente, isso é tão interessante, porque assim, se nós partirmos, por exemplo, de um exemplo, né, prático, como esse que tu nos coloca agora, é até relativamente fácil, não é, para alguém que escuta uma história como essa, quase que responsabilizar a pessoa. Bom, mas por que ela não, né, assim, por que ela não reivindicou? E a gente sabe que as condições elas não são colocadas dessa forma, não é? Primeiro porque e é interessante a gente pensar, as mulheres em cargo de liderança, existe um conceito que eu acho que é muito interessante da gente pensar, que se chama o teto de vidro, não é? Que
que faz com que as mulheres elas ascendam até determinado espaço, e isso não é muito difícil da gente reconhecer, por exemplo, dentro do ambiente universitário, e aí a gente pode observar tanto a nossa universidade como a de qualquer, né, dos ouvintes que estão conosco, não é assim? Para nós pensarmos por que determinados espaços, por que nós temos menos diretoras, não é assim, diretoras de centro, não é assim, mulheres que ocupam espaços de decisão, não é? Por que a maior parte das pró-reitorias, quando as mulheres ocupam, são as pró-reitorias de gestão de pessoas, não é assim? Porque existe uma cultura, não é? Que compreende que as mulheres, elas, quando ocupam os cargos de liderança, são nessas esferas, não é assim, que são associadas às relações humanas, não é assim, mas ao planejamento, ao gerenciamento das finanças, não é assim, que são decisões, digamos, consideradas, né, dentro dessa ótica como mais significativas ou mais importantes, são cargos que vão ser ocupados por homens. Eu estou usando a universidade como exemplo, mas a gente pode pensar a partir dali vários espaços e dinâmicas de trabalho, não é assim, para a gente entender como é que a tua amiga, a tua colega, não é assim, termina, não é assim, por tentar ou por ter que lidar com o equilíbrio, não é assim, de quando chega em determinado espaço, não é assim, não poder romper o teto de vidro. Sim, não é assim. ela trabalhou muito tempo assim até se dar conta, porque eu acredito que é uma coisa assim, ó, tão forte na cultura que às vezes as pessoas demoram para se dar conta, e por isso a importância da gente falar muito sobre isso. Ela Sim, demorou para se dar conta, quando se deu conta, ela entrou na justiça e conseguiu ganhar a diferença de salário, e logo depois ela foi demitida, mas ela conseguiu ter o que era direito dela, né? Porque ela realizava um trabalho, mas ganhava por outro cargo, e quem ganhava era um homem e não cumpria a sua função. E é uma realidade muito presente. E sim, sem dúvida. Uhum, sem dúvida nenhuma. Isso é interessante porque, bom, aqui, nós estamos falando nesse momento sobre as mulheres que ocupam espaços de liderança, não é assim? Pensar esse ingresso também é algo que é importante, Maria, porque, assim, veja só, quando a gente pensa nessa dinâmica que eu tinha comentado antes contigo, não é assim, de quais são os lugares, de que postos essas mulheres ocupam, ou como elas ocupam determinados espaços, não é assim? A gente precisa pensar que são as mulheres, não é assim, em razão dessa dinâmica do trabalho reprodutivo, que causa essa sobrecarga, são elas que, na maior parte das vezes, flexibilizam as suas jornadas de trabalho, né, quando tem a chegada da maternidade, ou seja, a chegada de uma criança numa família, ela impacta profundamente a vida das mulheres e ela é quase tomada como um benefício para os homens. Veja, os homens, quando se tornam pais, existe quase que como é quase como um benefício, não é assim? Muitas vezes esses homens chegam a ser promovidos porque eles são considerados os provedores da família, não é assim? Então, eles precisam ser apoiados como pais, né? As mulheres, quando se tornam mães, não é? Flexibilizam as suas jornadas. 25% das mulheres, isso é um dado do Instituto INSPER 2017, não é assim? Em que demonstrava que 25% das mulheres que se tornavam mães no Brasil saíam do mercado de trabalho e ficavam fora do mercado de trabalho durante o período de pelo menos 5 anos, em comparação a 5% dos homens que se tornavam pais e saíam do mercado de trabalho. Então, a gente fala do ingresso no mercado de trabalho, sabemos, isso não é segredo para ninguém, não é assim que, embora a gente fale sobre condições iguais entre contratar uma mulher e contratar um homem,
né? Assim, o homem tem a preferência, não é assim, especialmente se nós estivermos falando de uma mulher que pode vir a se tornar mãe, né? Ou seja, dependendo da idade que ela tenha, essa pergunta ela não pode ser feita por uma questão legal, mas a gente sabe, não é assim, que dentro de um processo seletivo, o fato de uma mulher poder ou não ter filhos pesa, né? Sim. Então a gente precisa pensar a dinâmica da mulher no mercado de trabalho como algo que é do ingresso dela no mercado, da permanência dela nesse mercado e da progressão dela nesse mercado de trabalho, né? Estejamos nós falando, né, assim, do ambiente do mercado privado, do mercado a gente tem alguma segurança maior quando a gente fala das servidoras públicas, não é assim? Mas ainda assim a gente vê que essas mulheres, mesmo no serviço público, elas não conseguem ascender da mesma forma que os homens, porque elas não conseguem assumir determinadas responsabilidades, não é nunca por falta de competência nem de vontade, mas é pelo Uhum. número de carga horária que elas, né, assim, de conciliações de outras demandas da esfera doméstica que elas têm que dar conta. Sim, e em relação à escolaridade, tem alguns dados que, assim, na questão de gênero, se a escolaridade das mulheres é maior ou menor do que a dos homens? Mas esse também é um aspecto que é bem interessante. Por quê? Nós, né, mulheres, temos, em média, né, uma escolaridade maior do que os homens no Brasil, Nossa. né? As mulheres hoje, inclusive, elas ocupam mais os bancos das universidades que os homens, ou seja, como estudantes, nós temos um número bem maior de mulheres do que de homens, né? Entretanto, esse número ele cai significativamente quando a gente vai pensar quem é que ocupa os bancos de professores e professoras, né? Então, a escolaridade, não é assim, para pensar a tua pergunta, não é assim, a média de escolaridade das mulheres ela é mais elevada, mas isso não se reflete, como eu tinha dito antes, na média salarial. Ou seja, as mulheres são mais preparadas, né, do ponto de vista da escolaridade, ou seja, elas são mais preparadas da sua formação, do ponto de vista da formação, né? Mas elas recebem menos. Inclusive, nos cargos de nível superior, né? Um dado do IBGE de 2019, nos cargos de nível superior, as mulheres, a diferença salarial é ainda maior. As mulheres elas recebem cerca de 63,8% do salário dos homens. Ou seja, Nossa, enquanto o homem ganha 100, uma mulher ganha 63,80. que absurdo. Eu, Então, não ah, pode falar, amor. eu fiquei curiosa sobre essa questão, porque a maioria dos professores, das professoras da educação infantil e anos iniciais são mulheres. A Uhum. docência é feita por mulheres. Será que isso é um dos motivos de ser uma profissão tão desvalorizada? Assim, ó, se a gente for pensar historicamente. Sim. A resposta é sim, né? Assim, porque isso é muito interessante. Eu não vou te precisar, ah, infelizmente, do ponto de vista histórico, não é assim, houve um momento em que as mulheres elas não tinham acesso à formação de nível superior, né? E não tinham acesso à formação mesmo como é que eu posso dizer? Da formação de professores, né? A formação de professores ela era uma formação masculina. A partir do momento em que e era uma profissão muito valorizada. A partir do momento em que as mulheres passaram a ocupar esse espaço, e isso é uma coisa que é bem interessante, Maria. Assim como, né, assim, os postos ligados à educação, não é assim? Precisamos pensar outras carreiras que são também associadas ao cuidado, não é assim? Como serviço social, algumas áreas da saúde, não é assim, que são muitas vezes ocupadas, da maior parte das vezes ocupadas por mulheres, e que terminam sendo cargos menos valorizados do ponto de vista financeiro, né? Então, isso é muito interessante da gente pensar,
a enfermagem era que eu estava em mente, não é assim? A enfermagem, o serviço social, a pedagogia, são carreiras que são ocupadas prioritariamente por mulheres, não é assim, de 80% para mais, né? No caso da pedagogia, nos bancos escolares, 90% dos estudantes, não é assim, são mulheres. Uhum. Então, por conseguinte, não é assim, a gente vai ter, então, um número maior de professoras do que professores formados. E aí, quando a gente vai pensar, né, assim, os lugares em que se ocupam, e essa é uma estatística que é muito importante da gente colocar, da gente dar visibilidade, não é assim, é que as mulheres, elas ocupam prioritariamente os postos da educação infantil. 96% das mulheres, esse é um dado de 2020, né, assim, dados do Censo Escolar de 2020, que vão mostrar que 96% dos profissionais da educação infantil são mulheres, né? E que nós sabemos que no campo, né, assim, no mercado da educação, são os postos que têm a maior defasagem salarial. Quando a gente vai para o ensino fundamental 1, continua sendo a maior parte de mulheres, é 88% de mulheres. No ensino fundamental 2, nós temos 67% de mulheres. Quando nós partimos para o ensino médio, a maioria ainda é mulheres, mas aí nós caímos para 58%. E isso é muito interessante. A gente pode pensar assim, na maior parte de todos os estratos, temos mulheres ocupando, né, os cargos. Mas quem é que recebe os maiores salários? Sim. Os homens. Então, assim, Uhum. é fantástico a gente pensar sobre isso, porque, assim, ora, se em todos os níveis de participação da educação, né, nós temos a maior parte de ocupação desses postos formados por mulheres, como é que os homens ainda recebem, em média, 12% a mais do que as mulheres como professores? Então, é uma conta que eu acho que é muito importante a gente dizer, porque, em princípio, parece que a conta não fecha, né? Assim, ora, se a grande maioria é mulheres, como é que esse pouquinho de homem que sobra ainda consegue ganhar mais? Entende? Exatamente. Então, é porque essa é uma média que é bastante significativa que a gente precisa pensar. O que é que faz, né, com que os homens, mesmo ocupando um espaço menor nesse mercado, terminem por ocupar postos de decisão, não é assim? Ou ocupem as disciplinas que são mais valorizadas. Então, assim, precisamos pensar, não é assim, não apenas onde as mulheres estão, como eu tinha falado no início da nossa conversa, mas que condições elas ocupam, porque não basta que elas sejam maioria, né? Elas podem, inclusive, ser a maioria, a grande maioria, mas aí elas são a grande maioria naquela faixa que recebe menos, por exemplo. Sim. A professora Milena, em sua palestra no programa Temas Emergentes, o seguinte questionamento norteou a sua fala: que demandas e desafios estão postos para os docentes que são mães? Algo assim, ó, muito importante da gente Sim, pensar. sim. Eu acho, e essa é a pergunta de milhões, não é, Maria? Porque assim, Sim. as demandas, não é? Elas são muitas. E eu diria, elas não cessam, justo porque quando tive a oportunidade de conversar com vocês ali na palestra, eu quis trazer o conceito do trabalho invisível, né? Como um norteador para a gente pensar essas duas faces, não é? Da dinâmica da vida dessa pessoa, ou seja, da mulher que é mãe e que é professora, né? Porque a mulher, ela já tem uma carga de trabalho como essa que nós falamos no início, que é do trabalho reprodutivo, que é um trabalho que é invisível, não é? Ele é invisível porque ele é menorizado, porque ele não é considerado trabalho. Eu até comentei, não é, quando nós tivemos a oportunidade de conversar, quantas vezes eu não estou dialogando com meus estudantes, com minhas estudantes, e alguns deles dizem assim, minha mãe não trabalha, né?
E eu brinco, eu digo assim, nossa, tua mãe fica o dia inteiro sem fazer nada, né? Não, professora, eu quis dizer que ela não trabalha, né? Então, ela não tem uma atividade remunerada, mas ela trabalha pra caramba. Então, Muito. assim, esse trabalho que é invisível, né? Porque ele não é considerado trabalho, ele é quase como um acúmulo, não é assim? Que é absorvido por essas mulheres, né? Quando elas se tornam mães, essa demanda aumenta significativamente, e isso a gente também precisa pontuar com dados estatísticos, porque assim, o trabalho reprodutivo, não é assim, por média, não é assim, na PNAD de 2020, enquanto os homens afirmaram que ocupam cerca de 11 horas com atividades domésticas por semana, né? As mulheres ocupam cerca de 21 horas por semana, certo? Ou seja, quase o dobro, 21,4 horas, quase o dobro para atividades domésticas. Quando nós falamos das mulheres que são mães, essa carga horária de atividades domésticas vai para 32 horas semanais. Ou seja, uma mulher que é mãe trabalha 3 vezes mais que um homem nas atividades domésticas por semana. 32 horas por semana, gente, vamos aqui pensar, é mais que um dia inteiro, certo? Se um dia tem 24 horas, né? Então, são 24 horas, né? Mais 8 horas só de atividades domésticas, de atividades desse trabalho reprodutivo, certo? Agora, vamos pensar uma mulher que é mãe e que é professora, né? Então, a gente vai ter, porque aí eu gosto de pensar o trabalho invisível como um conceito para a gente também entender as dinâmicas de quem trabalha na atividade docente, porque existe toda uma prática que quem é docente sabe que é invisibilizada e que muitas vezes não remunerada, né? E que é não reconhecida como trabalho, que está no nosso processo de formação contínuo. Um professor, né? E uma professora, ele tem que estar em constante processo de aprimoramento e de elaboração de atividades, e de preparação de aulas, de correção de provas, não é assim? E isso não é contabilizado, isso não é reconhecido. Aham. Então, é invisível, não é? Quantas vezes quando a gente está nas políticas por reivindicação salarial, não é assim? A gente é questionado e questionada pelo número de horas que a gente fica frente a aluno, Uhum. não é? Então, assim, como se a hora frente a aluno ela resumisse a nossa atividade. Então, tudo aquilo que fica como uma carga completamente desconsiderada, então vamos voltar para a nossa personagem, não é? Uma mulher que é mãe e que é professora, ela tem uma carga triplicada de trabalho invisível. Primeiro, porque ela é mulher. Então, ela já tem o encargo do trabalho reprodutivo socialmente e culturalmente colocado sobre ela. Segundo, porque ela é mãe. Então, ela tem todo o trabalho da maternidade, da maternagem, não é assim, que é prioritariamente dela. Terceiro, porque ela é professora. E ela tem um monte de trabalho invisível que também é colocado sobre ela na perspectiva profissional. Então, a pergunta de milhões que eu Uhum. brinquei, não é assim. Ela é de nós pensarmos quais são os desafios. Eles são muitos. E eu acho que a primeira questão para a gente poder pensar sobre isso é colocar essa invisibilidade, não é assim, no centro, tornar essa demanda visível. Esse é o nosso primeiro desafio. Sim, e sem falar na questão do professor da educação básica, que é uma realidade, um professor trabalhando em 3, 4 escolas, com 20, 25, 28 turmas, com diferentes níveis, diferentes disciplinas, mas, professora, eu vou deixar para a senhora comentar no próximo bloco, que nós vamos ter que chamar um intervalo, mas já voltamos.
volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da professora Milena Freire. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Nós estávamos falando dessa questão do trabalho invisível, né? Eu trabalhei 22 anos na educação básica. Então, realmente, por muito tempo, sendo mãe sozinha de dois, né, sempre querendo continuar estudando. E essa questão da invisibilidade realmente é muito visível, porque Sim. é perceptível, porque não somos vistos socialmente, que o professor da educação básica é invisibilizado, só quando tem greve que acaba, né, sendo visto. É um trabalho desvalorizado e por várias situações desrespeitado, desvalorizado salarialmente, né, porque o salário do professor da educação básica é vergonhoso, e desvalorizado socialmente. Então, uma professora, mãe, que continua estudando, que tem 40 horas ou 60 horas, que é uma realidade também, é algo assim, ó, muito complicado. Sabe, Maria, que eu acho que tem uma questão que para mim ela é fundamental para nós pensarmos como que é essa realidade, né? Primeiro, só de te ouvir falar, não é assim, da gente pensar nessa dinâmica, conforme aquilo que eu estava falando antes, não é assim, dessa tripla carga, não é assim, por ser mulher, por ser mãe e por ser professora, não é assim, desse acúmulo de trabalho, desse trabalho que não é reconhecido, existe uma metáfora, não é assim, que é muito utilizada para se pensar o trabalho do professor, da professora especialmente, que eu acho que, embora em muitos casos ela pareça ser pertinente, mas eu tenho um pouco de receio de uma visão romantizada que coloca o professor como, mas tem que ser por amor, tem que ser, é vocação mesmo, entende? Assim, porque para suportar tudo isso, só sendo vocação, né? Essa ideia, veja, eu não discordo dela, não é assim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela retira da cena a responsabilidade que nós temos que ter coletivamente, enquanto sociedade, para desconstruir esse lugar. Entende assim? E para valorizar efetivamente e fundamentalmente a atividade dos professores e das professoras. Porque se a gente romantiza e diz assim, mas é por amor, é por vocação, então assim, é quase como algo que, na perspectiva, não é assim, dos estudos maternos, não é assim, entrega a desigualdade sob o manto do afeto, entende? Então, tudo aquilo que diz assim, mas uma mãe, veja só, toda essa sobrecarga que recai sobre ela, e nos estudos maternos a gente discute bastante essa questão, não é assim? Porque todos os cuidados, vamos pensar sobre maternidade, né? Todos os cuidados que demandam a criação de uma criança, a criação e educação de uma criança, e não apenas de uma criança, porque a criação e a educação de um filho, ela perdura, não é? Mudam as demandas, mas ela perdura, não é assim? Elas recaem prioritariamente sobre a mãe, não é? E elas recaem prioritariamente sobre a mãe porque nós vivemos numa sociedade patriarcal que vai dizer que
o amor materno, o amor incondicional, essa doação infinita que a mãe tem, não é assim, que é algo que é divino, que é algo que é instintivo. Então, são todas essas palavras que eu estou aqui colocando acabam por aparecer como respostas para essa desigualdade. Então, a mãe, quando ela assume tudo isso, ela assume porque ninguém melhor do que ela para ocupar essa função. Quando isso, na verdade, é construído, não é? Se nós formos pensar na história social da infância, na história social das famílias, não é? A família moderna, né? Que é essa família nuclear que nós temos hoje, ela foi construída historicamente, não é? Os trabalhos do cuidado com as crianças, eles no século XVIII, eles eram coletivos. Não eram trabalhos de uma única pessoa, quiçá da mãe apenas, não é? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, do mesmo jeito como nós não apenas podemos, como eu acho que devemos problematizar, não é assim, o tanto que a gente encontra respostas a partir do afeto para entregar toda a responsabilidade do cuidado para a mãe, muitas vezes no campo profissional, na atividade dos professores, a gente faz a mesma coisa. E aí a gente termina por não problematizar essa que é uma questão que é coletiva, entende? Ninguém precisa aceitar, e isso eu acho que responde muito, não é assim, uma falta de procura pelas licenciaturas. Eu acho que isso é fundamental. Nós precisamos problematizar com o público que nos escuta, não é assim, dentro de um programa que é voltado, não é assim, para professores em formação ou professores que estão em atividade, não é assim, para a gente desmistificar essa ideia de vocação. Com certeza. Isso Entende? surgiu quando estava vinculado à igreja, né? Como se a profissão professor fosse um sacerdócio, né? Então não precisava ser bem remunerado. E a Exatamente. professora era a tia, né? Exatamente. A professorinha. São todas questões que isso reforça a desvalorização. O amor é fundamental em qualquer profissão. E Exatamente. realmente, para mim, não tem como educar sem o amar, mas é uma profissão. Eu sou professora e iniciei na educação básica por gostar, por querer, mas é uma profissão, né? É uma profissão. Então, essa questão da vocação, eu acho que realmente a gente tem que abolir completamente. E isso pode ser para um padre, para um pastor, pode ter a vocação ao sacerdócio. Agora, professor é uma profissão, né? E deve ser respeitada. Eu gosto de problematizar isso, porque assim, eu acho que é importante, sabe, Maria? Porque assim, não é. Veja, eu não estou deslocando o afeto e dizendo que dele não existe. O que eu acho é que ele não pode responder a ideia, entende assim, de que hoje nós temos, por exemplo, e nós sabemos, né, que estamos falando de uma profissão que ela é muito mal remunerada, todo mundo sabe disso e ninguém faz nada. Não, eu concordo. Então... Eu concordo, eu acho que a gente tem que trabalhar com amor, né? Em qualquer profissão, mas não pelo amor. Isso. Né? Eu trabalho com amor, mas não pelo amor. Né? Eu trabalho, eu mereço receber e ser valorizada pelo meu trabalho. Porque não é, e aí eu acho que é algo que é bem interessante, porque, embora eu vou fazer uma fala que é um pouco dura, assim, mas não é o amor que vai fazer com que uma professora trabalhe 60 horas. Eu gosto tanto que eu vou trabalhar 60 horas. Não, então, é, assim, a necessidade de pagar as contas e sustentar os filhos, que muitas têm que sustentar sozinhas, né? Pois. Então, percebe como que isso... eu acho que quando eu digo que a gente precisa problematizar e trazer essas questões, torná-las visíveis para que esses problemas eles sejam vistos do ponto de vista coletivo, é porque
a maior parte das dinâmicas de desigualdade da nossa sociedade, elas são respondidas pela ideia da individualidade, entende? Então, esse problema, né? Se é algo que a pessoa faz por amor, por vocação, porque gosta, e ela, né? Então esse termina por ser um problema individual. Ah, se ela recebe pouco, poxa, que pena, né? Assim, é bem que podia ser diferente, mas assim, o que que a gente faz de fato para que seja diferente, né? Uhum. E isso é como você falou, muitas vezes a gente tem o professor e a professora, a profissão, esse problema se torna visível quando o professor faz a greve, não é assim? Quando ele Uhum. paralisa, quando ele. E isso acontece como um instrumento de reivindicação nas situações extremas. E a desvalorização foi tanta que os professores foram vacinados, né? Era dito que a educação tinha, as escolas tinham que estar abertas porque era essencial. Só que na hora da vacinação, os professores ficaram lá no final da fila. Se não me engano, foi lá no 13º mês que os professores foram vacinados. Realmente no final da fila. Então é Exatamente. essencial para quê? Para Para quem? quê? Para quê? Né? Para quem? Porque Não é? a Perfeita. pandemia foi algo assim, ó, realmente aterrorizou todo mundo, né? Foi algo assim, Aterrorizante, porque manter, exatamente. era Eu essa me palavra que lembro eu queria que falar e não saía. sabe, Maria, que no período da pandemia, eu tive a oportunidade de conversar com as professoras da rede municipal a partir de um projeto de extensão que nós tínhamos para falar com as mães, não é assim, com as professoras mães. E os relatos, não é assim, eles foram muito potentes, porque assim, nós fizemos algumas rodas de conversa e também, enfim, palestras mesmo um pouco mais amplas, mas a escuta, eu acho que a escuta ela é muito mais importante do que a fala nesses momentos, não é assim? O, 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 os tantos depoimentos que eu ouvi das professoras da rede municipal, não é assim? Que tiveram não apenas que acolher as suas demandas familiares, que foram imensas, para todos, para todas, não é assim, dos receios e de tudo que nós tivemos que viver durante esse processo, mas das demandas emocionais e subjetivas que essas professoras tiveram que encarar na linha de frente, né, assim, com as famílias, entende? Quem foi que exercitou a escuta e o acolhimento daquelas famílias, não é assim, cujas mães trabalhadoras, não é, que precisaram continuar trabalhando e não tinham o que fazer. As professoras se viram em situações emocionais muito extremas, não é assim? E que tipo de suporte, que tipo de apoio? Claro que não sabíamos por quanto tempo, não sabíamos como fazer, mas eu penso, não é assim, o quanto que essa dinâmica do cuidado, ela também não foi colocada no colo dessas professoras, entende? Assim, que Uhum, precisaram cuidar e escutar e acolher também as famílias, as crianças e as suas famílias, não é? uhum. E o quanto que isso foi invisibilizado, porque é, é, foi a partir da escuta de vários relatos de situações particulares dificílimas, não é assim que eu pensei, puxa vida, quantos outros problemas, não é assim, existem e eu não estava a par, não é assim, e quantas outras pessoas também não estavam a par, não é? Muitas situações. Eu estava na escola quando começou a pandemia e assim, ó, professores que não sabiam usar direito e-mail e daí tiveram que se adaptar a aulas online sem saber usar a tecnologia. Sem ter internet, sem ter o celular ou um computador adequado, inúmeras questões. Tinha que atender os filhos pequenos, né, que estavam com aula online. E ela mesmo tinha que dar suas aulas Sim, online.
Sim. com um computador em E casa. tentar flexibilizar isso para tentar dar conta também da dinâmica de famílias que muitas vezes em situações muito precarizadas não tinham esse acesso, não é? Sim. Olha, o que eu acho interessante, Maria, é porque assim, nós passamos por uma pandemia, não é assim, o vírus ainda circula, é importante que se pontue, não é assim, precisamos estar atentos e atentas, mas passamos por uma pandemia, mas tem uma série de lições que infelizmente nós não aprendemos, Não. não Aquela é? ideia, assim, ó, que às vezes eu ouvia, não, que as pessoas vão voltar melhores depois da pandemia, né? Que as pessoas vão refletir. Eu não vi. Eu ainda não percebi isso, até ao contrário. Parece Sim. assim, ó, que as pessoas estão mais centradas em si mesmas. Uhum. A agressividade é só a gente observar o trânsito, Sim, né? sim, A violência parece que saiu do armário. sim. Então, realmente, as lições não foram aprendidas. Não, infelizmente vivemos tempos bélicos, não é, Maria? Uhum. E isso é que eu acho que é importante quando a gente se propõe a realizar um trabalho que fale sobre desigualdades que são estruturais na sociedade, não é assim? Eu acho que é bem importante também que a gente mencione que essas desigualdades que nós estamos falando, nem elas são desse de agora, não é assim? Elas foram construídas e são sustentadas ao longo de um século, entende? Então, Uhum. assim, as reivindicações que as mulheres fazem, não é assim, dentro dos campos dos movimentos feministas, não é assim, e que hoje nós inclusive falamos dos feminismos no plural, não é assim, porque nós precisamos reconhecer que as demandas e as dificuldades pelas quais as mulheres passam, elas também se dão em dimensões muito diferentes, não é assim? Em que a gente precisa reconhecer que as mães solo, não é assim, vivem dinâmicas diferentes das mães, não é assim, que vivem com um companheiro, com uma companheira, ou seja, que tem alguém com quem dividir essa dinâmica do trabalho, do cuidado, não é assim? Nós precisamos entender as desigualdades de classe, de raça que nós vivemos na nossa sociedade, elas são estruturais, não é? Então, o acesso e a permanência de estudantes e de professores nas universidades precisam ser problematizados, não é? Eu acho que é muito importante a gente pensar quantos colegas nós temos, não é? No campo da docência, quantos colegas negros nós temos, não é? Uhum. Porque esse é um dado estatístico aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que há 3 anos, veja, eu estou falando de um índice que é de autodeclaração, não é? Nós temos 3 professores negros na Universidade Federal de Santa Maria. 3. Nossa, não tinha ideia. Eu acho esse dado de causar assim, uma perplexidade, né? Sim. E embora esse dado ele seja, veja, eu estou falando de um dado que eu sei que ele é defasado, né? Ele é de 3 anos, mas ainda que em 3 anos tenha entrado 20, entende? Eu estaria falando de 23 num contingente de 3.000. Sim, Então, realmente é chocante. Então, a gente precisa pensar, não é assim, por que a gente precisa pensar nessas desigualdades que são estruturais? Por que a gente precisa, mesmo em tempos bélicos, difíceis de diálogo, porque nós estamos vivendo tempos em que é difícil dialogar. E é difícil dialogar porque as pessoas estão cada vez menos dispostas a ouvir. Elas têm muito para falar. Né? Assim, É, elas têm com muito para falar, certeza. mas tem pouco para ouvir. Então, assim, pensar nessas dinâmicas de desigualdade nos tempos de hoje, para mim, é a única saída que nós temos, sabe? Para que a gente possa pensar numa transformação, Com entende? certeza. Então, pensar a docência, pensar a maternidade, pensar as desigualdades de gênero,
não é uma escolha. Uhum. Eu não quero pensar sobre isso. Não, não é uma escolha, é uma necessidade. E isso eu acho que tem que partir não apenas de quem vive essa desigualdade na pele, entende? Esse não pode ser um diálogo que eu tenha que travar apenas com mulheres que são mães na docência. Eu tenho que chamar os meus colegas que são homens Sim. para pensar essa realidade junto comigo, para que eles possam entender que a dinâmica, né, do lugar que eles ocupam é uma dinâmica de privilégio. E eu não estou acusando eles nesse momento, entende? Assim, eu estou chamando eles para reconhecerem, olha, tem algo que é diferente aqui, né? Algo que é diferente no campo salarial, algo que é diferente no tempo, nas horas dedicadas a outras atividades, não é assim? As atividades que são relacionadas, que são menos reconhecidas, que não são naquilo lá na atividade do trabalho que ninguém quer pegar e que aí a mulher acaba por assumir, não é assim? Então a gente precisa colocar essas questões em cima da mesa para que coletivamente a gente saiba o que fazer com elas. Porque se nós entregarmos, não é assim, as questões da desigualdade apenas para quem sofre a desigualdade, a gente vai avançar muito pouco, Sim, entende? com certeza. Então, esse é um debate que precisa ser plural. Então, ele precisa desacomodar. Quando eu trouxe para aqui, para o nosso diálogo, a questão étnico-racial, por exemplo, é uma questão que eu preciso pensar como uma mulher branca, que precisa reconhecer os privilégios do lugar que ocupa, não é? Então, isso eu acho que é uma coisa que é muito importante. Estamos nesse momento, não é assim, ontem nós celebramos, não é assim, o Dia da Consciência Negra, não Sim. é? E pensar sobre isso, eu acho que é algo que é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas se esquivam de determinadas questões que são complexas, não é assim, sobre uma resposta que esse não é o meu lugar de fala, não é? Uhum. Logo, eu não posso falar sobre isso. E eu acho que isso é muito interessante nós pensarmos dentro dessa complexidade que todos nós temos um lugar de fala sobre todas as questões, não é? Mas Uhum. o lugar de fala que nós ocupamos ao pensar, por exemplo, a questão racial, não é assim, eu como uma mulher branca, eu preciso conseguir entender toda a dinâmica de privilégios do lugar que eu ocupo para que eu consiga, junto, somar, não é assim, para tentar quebrar essas dificuldades pelas quais as minhas companheiras negras passam. Percebe? A luta é de todos. A luta é de todos. Então, Professor. quando a gente traz a questão da maternidade, é a mesma coisa. Eu não preciso dialogar apenas com mulheres que são mães, eu preciso trazer todo mundo para pensar sobre isso. Sim. A luta por Percebe? igualdade realmente tem que ser de todos. De todos e de todas. Aham. Professora Milena, infelizmente o nosso tempo está acabando, A mas eu gente gost... sempre extrapola, não é assim? Sempre tem muita coisa para pensar, mas que bom. Mas olha, realmente a sua fala foi assim muito gostosa de ouvir e muito relevante. A gente precisa falar sobre essas questões. Quanto Ai, muito mais obrigada, Maria. falarmos, conversarmos sobre esses assuntos, mais perto, quizá, estejamos da igualdade, né? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Espero mesmo que, né, assim, falando sobre vários assuntos ao mesmo tempo e trazendo alguns dados para a gente pensar, se um pouco a gente puder ter provocado, né, os ouvintes e as ouvintes a pensar e não apenas a pensar, não é, mas para agir dentro das suas práticas cotidianas, eu fico bem feliz mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Então, agradecemos a participação da professora doutora Milena Carvalho Bezerra Freire de Oliveira Cruz. Agora falei o nome completo. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a participação da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio, Jonathan Ferreira.
Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve, feliz e semana que vem estaremos de volta.